Vamos ouvir que o presbítero Renê estará com a mensagem nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmão. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor. Peço aos irmãos que se coloquem de pé nesta noite. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. E depois a gente vai ler o livro de Romanos também, capítulo 8, verso 28. Livro de Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 5, depois o 15 e 16, e depois Romanos, capítulo 8, verso 28. Antes de começarmos a lermos, quero agradecer a Deus primeiramente pela oportunidade. Agradeço também ao pastor pelo convite. E agradeço a Deus também pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, que oram pela minha vida, que me ajudam em oração. E louvo a Deus também pela vida da minha esposa, que me atura desde 31 de março de 2016, e hoje está aqui presente. Vamos ler? Diz assim, verso 1: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 15 e verso 16 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Agora Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 vai dizer assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto. Repetindo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A igreja pode se assentar e mantenha as suas Bíblias abertas. Mantenha as suas Bíblias abertas. Prometo que serei bem breve. A mensagem que eu vou trazer é uma mensagem conhecida. Os irmãos conhecem esse episódio, tanto de Atos capítulo 9, quanto de Romanos capítulo 8. A gente vai ver que quando Jesus vai iniciar seu ministério, com 30 anos de idade, a gente vai reparar no ministério de Jesus que 3 coisas acompanhavam Jesus. Jesus, ele curava, Jesus, ele ensinava e Jesus pregava. A gente vai ver que Jesus ensinava para alimentar o espírito, pregava para a alma ser salva, e Jesus também curava o corpo físico. Isso aí eram 3 coisas cruciais que existiam no ministério de Jesus. E quando Jesus começa o seu ministério, Jesus começa a formar um grupo de discípulos. E a gente vai ver que aonde Jesus ia, ele arrastava multidões. A gente vai ver que aonde Jesus ia, muitas pessoas queriam o seguir. Muitas pessoas queriam estar ao lado dele, pelos sinais que ele fazia, pelas suas obras também. E a gente vai ver que pelos seus ensinamentos, pela palavra que saía da sua boca. E a gente vai ver que quando Jesus, desse grupo de discípulos que ele forma, a gente vai ver que ele vai separar 12. E desses 12 que ele separa,
ele vai comissioná-los também mais tarde. Esses dois vão ser considerados apóstolos. A gente sabe que Judas vai morrer, vai entrar um outro no lugar de Judas, e por aí vai. Mas quando Jesus está com os discípulos, as coisas iam bem, não tinha tanta perseguição. Tinha, sim, algumas perseguições, mas não era aquela perseguição inflamada depois da morte de Jesus. E a gente vai ver que quando Jesus ainda estava vivo, Jesus capacita ali os discípulos, mostra para os discípulos começam a pegar algumas coisas com Jesus e começam a aprender. E a gente vai ver que depois da morte de Jesus, Jesus inicia seu ministério com 30 anos, e com 33 anos ele vai morrer. E a gente vai ver que com 33 anos, depois que ele morre, a gente vai ver que a perseguição se intensifica. Só que o interessante disso tudo é que quando os discípulos eles começam a pregar a palavra de Deus, anunciando o evangelho do reino de Deus, trazendo as boas novas para aqueles que precisavam, a gente vai ver que começa aquela perseguição intensificar sobre eles. E a gente vai ver que quem perseguia os discípulos naquele período, a gente vai ver que era o grupo dos fariseus, dos saduceus, e por incrível que pareça, até os sacerdotes da época, o sumo sacerdote perseguia eles também. Quem deveria defender a lei, quem deveria defender a palavra de Deus, estava perseguindo aqueles que estavam pregando a palavra de Deus. E a gente vai ver também que no nosso meio, às vezes, também não é diferente. Quem deveria defender isso aqui, acaba perseguindo aquele que está fazendo a obra de Deus. Mas, enfim, a gente vai ver que quando os discípulos começam a pregar, a gente vai ver que a estratégia do inimigo é tentar acabar com aquele movimento. Só que o interessante disso tudo é que quando o inimigo trama para acabar com a obra de Deus, a gente vai ver que os discípulos se espalham. E quando eles se espalham, o que acontece? O evangelho é pregado em cada parte que os discípulos estão. Então a gente vai ver que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo tem até um plano, mas Deus consegue trabalhar em cima do plano do diabo. E a gente vai ver que quando os discípulos estão pregando, e a perseguição está se intensificando em cima dos discípulos, a gente vai ver que, no meio disso tudo, a gente vai ver que vai acontecer o primeiro mártir cristão, que é Estevão. E a gente vai ver que quando Estevão vai morrer, a Bíblia nos diz que Saulo consentia com a morte de Estevão. Ou seja, como se ele estivesse aprovando a morte de Estevão ali naquele momento. Ele se regozijava naquilo. Então a gente vai ver que quando começou essa perseguição, a gente vai ver que dentro dessa perseguição tinha um que era muito zeloso, concernente à lei. E a gente vai ver a história de Saulo, que quando ele perseguia, ele tinha prazer naquilo que ele fazia. Ele achava que aquilo que ele fazia era o correto, era o certo. Então ele seguia a lei cegamente, atrás dos apóstolos e atrás dos discípulos. A gente vai ver que Paulo metia pessoas em cárceres, em prisões, e assim por diante, e assim ia. E a gente vai ver que ele era imparável. Só que chega um momento na vida daquele homem, que o próprio Cristo teve que descer para poder pará-lo. E a Bíblia aqui nos diz, em Atos capítulo 9, que quando ele tinha arrumado cartas para ir até Damasco, para pegar os irmãos da igreja, o que a Bíblia nos diz? Que Paulo é cercado por um grande resplendor de luz. E quando ele cai, ele fica cego e ouve uma voz. E ali Jesus começa a palestrar com ele. E quando Jesus começa a palestrar com ele, a gente vai ver que Paulo vai falar Senhor, já reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo. E a gente vai ver que quando Saulo tem um encontro com Jesus, a gente vai ver que a vida dele não é mais a mesma. E a gente vai ver que a partir desse encontro, a vida de Saulo agora é outra. E posteriormente seu nome vai ser mudado. Não será mais Saulo, agora é Paulo. E a gente vai ver que quando Jesus tem essa palestra ali com Paulo, a gente vai ver que a vida dele é mudada. E a gente vai reparar em Deus, a gente repara em Jesus e a gente repara no Espírito Santo, que eles são especialistas em descobrir ouro onde só tem entulhos. A gente vai ver que Deus é especialista em descobrir pedras preciosas onde só tem lixo. A comunidade olhava para Paulo e não dava nada para Paulo. O grupo de cristãos olhava para Paulo e não dava nada para Paulo. Mas Jesus vinha lá de cima, um homem transformado e pronto para pregar a sua palavra. Depois que Saulo tem essa palestra com Jesus, ele é orientado a ir para algum lugar. E ele segue ali para Damasco. E ao mesmo tempo que ele segue para Damasco, a gente vai ver que o próprio Deus vai dar uma visão para Paulo, dizendo que iria acontecer. E o próprio Deus vai falar agora com Ananias, para que Ananias viesse até Paulo. E quando Ananias vai até Paulo, antes dele ir, ele questiona Deus. Ele traz alguns questionamentos a respeito de Paulo. Ele começa a falar, mas Senhor, esse homem estava com cartas para perseguir os irmãos. E Deus fala para ele, vai
E Ananias prontamente vai. E uma coisa que eu aprendo aqui com os irmãos, que eu aprendo aqui dentro desta lição, e trago aqui para os irmãos, que a conversão de Paulo traz para a gente alguns ensinamentos. E eu destaquei aqui 4. A gente vai ver aqui na primeira, que é uma conversão genuína. É uma conversão pura. A gente vai ver que Paulo, ele vai ter uma mudança radical. A gente vai ver que ele vai ter a vida regenerada. A gente vai ver que ele não é mais um membro morto. Ele agora é um membro vivo dentro de um corpo. E a gente vai ver que agora Deus o capacita ali para fazer a sua obra. E a gente vai ver que quando tem essa conversão genuína, a gente vai ver que essa mudança na vida de Saulo é extremamente radical. E na segunda carta aos Coríntios, o próprio Paulo vai dizer em segunda carta aos Coríntios 5,17, que aquele que estão em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando Paulo traz esse ensinamento, falando sobre uma conversão genuína, uma conversão genuína, a gente entende que quando a pessoa se converte, entrega a vida para Jesus, tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança de comportamento. Tem uma frase que usam hoje nos dias atuais, e se peregrinam também dentro das nossas casas, que ela é um pouco errônea, mas eu vou explicar por que ela é um pouco errônea. As pessoas falam assim, vinde como estais, e dão um ponto final. Só que isso é um erro, a pessoa não pode dar um ponto final, tem que ter uma vírgula. Vinde como estais e não ficai como estais, tem que ter mudança. Aí as pessoas estão aceitando erros que não era para estar aceitando. Estão passando a mão em cima de pecado que não era para estar passando a mão. Então Paulo, ele mostra para a gente uma conversão genuína, uma mudança de comportamento. E a gente vai ver que Paulo cometia diversas atrocidades, mas agora tudo muda na vida daquele homem. Ele não é mais o mesmo, ele é uma pessoa diferente. E uma segunda coisa que eu aprendo aqui com a conversão de Paulo, é que a gente deve orar pelos nossos perseguidores. Por que a gente deve orar pelos nossos perseguidores? Ananias teve esse papel na vida de Paulo de orar pela vida dele. Ananias prontamente, quando vê a visão de Deus, ele vai até Saulo naquele momento, impõe as suas mãos sobre Saulo e ora por ele. Então a gente vai ver que Ananias orou pelo seu perseguidor, orou pelo perseguidor da igreja. Ananias não deixou aquilo entrar dentro do coração dele. Senhor, ele persegue o cristão, então eu não vou. Não, Ananias foi diferente, vou ouvir a voz de Deus, vou lá orar pelo perseguidor da igreja. Mas por que Ananias foi orar pelo perseguidor da igreja? A primeira, pela ordem de Deus. E a segunda, quando Deus falou para ele, eis que ele é um vaso valioso para mim. E eu vou lhe mostrar o quanto lhe importa padecer pelo meu nome. Eu creio que no mesmo momento, quando Deus passa essa mensagem para Ananias, o coração de Ananias esquenta, ferve de uma forma tão diferente, que ele vai e segue prontamente aquilo que Deus está falando. Meu Deus do céu. A terceira coisa que eu aprendo com a conversão de Paulo, é que a gente deve imitar o discípulo Ananias e receber bem os novos convertidos. Porque a gente deve receber bem os novos convertidos. A gente vai ver que Ananias prontamente, ele vai lá e recebe Paulo, que era um novo convertido na fé. A gente também deve ter o mesmo papel, recebendo bem os novos convertidos. A gente não pode fazer grupinhos dentro da igreja. A gente não pode viver com um grupo, com facções dentro da igreja. Todos merecem uma atenção especial. Se Ananias ligasse para grupinho, Ananias não ia fazer a vontade de Deus e deixar Paulo lá de escanteio. Então a terceira coisa que a gente aprende aqui com a conversão de Paulo, é que a gente deve seguir o modelo de Ananias. A gente deve receber bem os novos convertidos. A quarta coisa que eu aprendo com a conversão de Paulo, é que nós não podemos ter vergonha da nossa conversão. Porque a gente não pode ter vergonha da nossa conversão. Isso é um fato interessante. A gente vai ver que Paulo, no verso 19 do capítulo 9, vai dizer assim, 19 e 20, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, ou seja, ele não estava com vergonha. E no verso 20 estava dizendo assim, e logo na sinagoga pregava Jesus. Então a gente vai ver que ele não tinha vergonha da conversão dele. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que quando se convertem, têm vergonha de falar que agora é um discípulo de Cristo, que agora serve a Cristo. Quer ver um exemplo? A gente vê muito dentro das faculdades, dentro das escolas, as pessoas falando, você é cristão, e a pessoa com vergonha de falar, podendo falar, sim, eu sou cristão, eu sirvo um Deus vivo, eu sirvo um Deus que me lavou, eu sirvo um Deus que me remiu de todo o meu pecado.
A gente vê pessoas que têm vergonha de falar que são convertidas. Trazendo um exemplo aqui para os irmãos. Assim, quando eu me converti em maio de 2011, eu ia para a igreja um pouco meio que envergonhado. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Por que eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço? Por causa do meu passado. Eu era uma pessoa que infelizmente bebia. Eu era uma pessoa que infelizmente gostava de músicas mundanas. Eu era apaixonado por rock, não parece, mas eu era. Então eu tinha vergonha que as pessoas olhassem para mim quando eu estava com uma Bíblia. Eu não tinha vergonha de dizer que era cristão, mas eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Mas em pouco tempo Deus tirou aquela vergonha da minha vida. E eu creio também que se tem pessoas aqui com vergonha de mostrar que é cristão, Deus vai tirar também a vergonha da sua vida também. Muitas das vezes as pessoas que têm vergonha de dizer que são cristãos, elas ficam se remoendo por dentro, por causa do seu passado, conforme eu falei aqui, por causa do meu passado. Só que a gente tem que entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a gente tem que entender também também tem que entender que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, após a conversão de Paulo, prosseguindo o texto, a gente vai ver que Paulo ele vai passar por um anonimato. Como assim anonimato? Paulo vai ficar 14 anos meio que escondido. Paulo foi convertido e agora ele vai passar por um anonimato. Um cara cheio de potencial, um cara que era brilhante na lei, um cara que sabia a lei de cabo a rabo, e agora ele vai ficar meio que escondido na geladeira, 14 anos. Só que nesses 14 anos que ele estava no anonimato, ele estava trabalhando, ele estava orando, ele estava lendo, ele estava jejuando, conforme o pastor falou agora, estava se preparando. E a melhor coisa de todas, sabe quem era o professor de Paulo? Durante o anonimato? Era o próprio Espírito Santo. Eu afirmo sem medo de errar. A gente vai ver que na lei, quando Paulo era fariseu, quem era o professor de Paulo? Era Gamaliel. Mas depois a Bíblia não vai citar mais ninguém que foi professor de Paulo. Então eu entendo que durante o anonimato, o professor dele era o próprio Espírito Santo. Eu lembro que quando eu me converti também, eu fiquei me questionando, porque quando eu era do mundo, eu tinha muitas amizades. Eu tinha muitos grupos que eu fazia parte. E eu me questionava às vezes, porque depois que eu me converti, muitas pessoas pararam de entrar em contato comigo. Muitas pessoas pararam de falar comigo. E nisso eu fiquei um pouco entediado, porque eu não entendia o que estava acontecendo. E a minha vida, quando eu era convertido, era trabalho, casa, faculdade. Trabalho, casa, faculdade. Aí eu comecei a orar a Deus, Senhor, coloca amizades cristãs na minha vida. E eu começava a orar a Deus, pedindo a Deus amizades cristãs, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois de um tempo, eu fui me ligar que Deus queria que eu me aproximasse mais dele. Aí eu comecei a buscar mais a Deus e tentar aprender mais um pouco de Deus. E durante esse anonimato de Paulo, conforme eu falei para os irmãos, o professor dele foi o próprio Espírito Santo. E a gente vai ver alguns anonimatos também na Bíblia, e a gente vai ver que anonimato não é sinônimo de derrota. Como assim anonimato não é sinônimo de derrota? Vou trazer aqui alguns exemplos para os irmãos. A gente vai ver também que Davi ficou no anonimato. Saul tinha sido ungido rei de Israel, mas Saul também, um ano depois, havia sido rejeitado por Deus como rei de Israel. E Deus já tinha provido de um rei. E nisso que Deus já tinha provido de um rei, Deus pede para que Samuel fosse até a casa de Jessé. E ali na casa de Jessé, a gente já conhece o episódio, para a gente ganhar tempo. A gente vai ver que Davi é ungido rei de Israel, mas ele foi ungido dentro da casa. E a gente vai ver que Davi não foi de uma hora para outra para o reinado. Ele ficou aproximadamente 13 anos no anonimato. 13 anos sofrendo perseguição. Ele ficou 13 anos sendo afligido. 13 anos sendo caçado sem motivo algum. Tudo isso por quê? Porque Deus permitiu um cenário acontecer. E nesse cenário que acontece, Deus permitiu que Davi ali tivesse o seu nome sido glorificado ali pelo povo de Israel naquele momento. Deus deu fama para Davi naquele momento, quando Golias afronta
o exército de Israel. Mas a gente vai ver que Davi, mesmo tendo a unção de rei, ele só foi reinar depois de aproximadamente 13 anos. Então aprende uma coisa: anonimato não é sinônimo de derrota. E a gente vai ver que durante o anonimato de Davi, Davi andava com homens que até então eram homens desprezados pela sociedade. Mas esses homens que andavam com Davi, Davi fez deles grandes homens. E nessa perseguição, nessa aflição, Davi estava passando por um processo. E nesse processo Deus estava moldando a vida de Davi. E a gente vai ver que uma das pessoas que foi o maior instrumento na vida de Davi foi o próprio Saul, porque as perseguições de Saul fez de Davi um grande homem. Davi começou a aprender coisas que ele não sabia por causa da perseguição. E quando ele vai reinar em Israel, ele estava pronto já. Ele não era nenhum inexperiente. Então a gente vê que o anonimato fez Davi crescer também. Um outro exemplo aqui que eu trago para os irmãos. A gente vai ver que na Bíblia vai contar a história de Mefibosete. A gente vai ver que Mefibosete era filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho do rei Saul. E a gente vai ver também na história de Jonatas que ele era um grande amigo de Davi. E a gente vai ver que eles tinham uma amizade muito bonita, a ponto de um amar um ao outro, como irmãos. E ali eles fazem um pacto entre eles, porque Jonatas sabia que Davi um dia seria ungido rei. E a gente vai ver que em nenhum momento Jonatas ambiciava o trono do pai. E ali eles fazem um pacto, para que quando Davi chegasse ao poder, porque ele acreditava que Davi chegaria um dia ao poder, ele fez um pacto para que ele usasse de misericórdia com a casa de Saul. E a gente vai ver que Jonatas vai morrer na guerra, Saul vai morrer na guerra. E a gente vai ver que quando os dois morrem na guerra, a gente vai ver que estava uma grande agitação lá em Benjamim. E nisso que estava aquela agitação lá em Benjamim, o que vai acontecer? A ama que cuidava da criança, que cuidava de Mefibosete quando ele tinha 5 anos, na pressa, na correria, segura o menino no colo e corre. Quando corre, deixa o menino cair. Quando o menino cai, o que acontece? Perde as 2 pernas, fica aleijado, fica coxo. Mas o interessante disso tudo, ele com 5 anos de idade, acontece esse problema com ele, Deus permite ele ir para uma terra chamada Lodebar, conhecido como terra do nada, ou uma coisa sem nada, terra do esquecimento, e por aí vai. E a gente vai ver que quando o Mefibosete fica no anonimato, ele não está parado. Ele ali também está criando. A gente vai ver que ele é casado, tem um filho. Então a gente vai ver que ele não está parado, ele está gerando, fazendo alguma coisa no anonimato. Então aprende uma coisa: anonimato não é para a gente ficar parado, é para a gente gerar, fazer coisas e crescer no anonimato. E quando ele está no anonimato, uma coisa interessante, Mefibosete tinha tudo para ser uma criança complexada. Por quê? Ele perde o avô, perde o pai, tudo de uma hora para outra. E ele tinha no sangue dele a linhagem real. Ele um dia poderia suceder o pai no trono. E a gente vai ver que tudo está perdido na vida daquele jovem, teoricamente falando. Só que o interessante disso tudo é que quando Davi agora assume o trono, assume o poder, passado algum tempo, vai bater dentro do coração de Davi uma lembrança. Porventura tem alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia para com Jonatas? Aí vai aparecer alguém na frente de Davi e vai falar assim: tem. Aí vai falar: Mefibosete, o aleijado. O interessante disso tudo, irmãos, que ele estava no lugar conhecido como a zona de esquecimento, e o nome dele estava sendo soprado dentro do palácio real. E o que vai acontecer? Davi pede para que chame esse jovem e que leve para a casa dele. E quando ele chega, o que vai acontecer? Ele tem todos os seus direitos de volta. Tudo aquilo até então que teoricamente ele tinha perdido, a gente vai ver ele recuperando suas terras, seus servos, enfim. E ele vai se assentar no lugar onde muitos queriam estar assentado. Aprenda uma coisa: o tempo às vezes nos machuca, nos dói, mas às vezes esperar é bom. E tem muita gente que tem pressa para que as coisas aconteçam. Mefibosete jamais imaginava que um dia ele ia sentar na mesa do rei.
para a gente poder passar, a gente vai perceber que o anonimato, ele traz para a gente 3 lições. A primeira lição que o anonimato nos traz é que Deus inclui na nossa vida aquilo que a gente gostaria de omitir. Deus inclui na nossa vida aquilo que a gente gostaria de tirar. Um exemplo, Deus inclui na nossa vida a espera. E pela gente, que quer tudo para já, quer tudo para ontem, a gente queria tirar isso da nossa vida, mas Deus inclui a espera na nossa vida. Sabe por quê? Porque quando Deus inclui a espera na nossa vida, Deus está cultivando dentro da gente a paciência. Essa é a primeira lição que o anonimato nos traz. A segunda lição que o anonimato nos traz é que ele mostra para a gente que nós não somos indispensáveis. O anonimato mostra para mim e para você que nós não somos insubstituíveis. Sabe que isso cultiva dentro da gente? Humildade. Isso cultiva dentro de nós humildade. Tem muitas pessoas que andam assim. E quando Deus bota dentro do anonimato, na geladeira, ela tem que ficar assim. Então o anonimato, essa segunda lição, ele mostra para a gente que ele cultiva dentro de nós a humildade. E a terceira lição que o anonimato nos traz é que quando finalmente Deus decide nos chamar, Ele nos chama no momento que a gente menos espera. Deus nos chama no momento no qual a gente se acha menos qualificado. E isso é uma coisa boa, por quê? Porque isso traz efetividade. Isso faz eu me tornar mais efetivo. Isso faz eu buscar mais. Isso faz eu melhorar mais. Então o anonimato, gente, não é sinônimo de derrota. O anonimato nos traz lições importantes. Então o anonimato nos ensina a ter paciência, o anonimato nos ensina a ser humilde, e o anonimato também nos ensina a ser mais efetivo. Agora a gente vai ver que Paulo, ele vai sair do anonimato. Depois de 14 anos, ele sai do anonimato. E ele começa a ficar em evidência. A gente vai ver que Paulo começa a ir para alguns lugares. E a gente vai ver que surge um tal de Barnabé, agora na vida de Paulo. E esse Barnabé começa a apresentar Paulo para os apóstolos. Paulo vai uma vez em Jerusalém, conhece dois apóstolos, conhece Tiago, irmão de Jesus, e conhece João, e conhece a Pedro, aliás. Depois, ele vai para outros lugares com Barnabé, e depois ele volta de novo para Tarso. Depois Barnabé o chama de novo, leva ele para Antioquia. Quando Barnabé chama Paulo para Antioquia, aí começa Saulo a ficar em evidência novamente. E ali ele começa a ensinar juntamente com Barnabé em Antioquia. E o que vai acontecer em Atos 13? Em Atos 13 vai ter uma reunião, eles estavam orando em Atos 13. E a gente vai ver que o próprio Espírito Santo vai comissionar a Paulo e a Barnabé para fazer a obra missionária. Agora Paulo começa a entrar em evidência. A Ásia, a Europa começa a conhecer Paulo. O nome de Paulo começa a ser evidenciado nos lugares. Então a gente vai ver que o anonimato fez bem para a vida de Paulo. E quando Paulo tem o chamado do Espírito Santo, ele estava pronto para a obra. Ele não era ninguém inexperiente. Então a gente tem que aprender que o anonimato faz a gente crescer. Em ambas as coisas. E quando Paulo agora está em evidência, Paulo começa a pregar. Paulo começa a fundar igrejas. E Paulo começa a mandar cartas para as igrejas. Paulo também entende durante esse processo também que ele passa, que Cristo, ele é o centro da vida humana. E Paulo começa a pregar isso de uma forma tão forte, que ele morre em prol do nome de Cristo, porque ele viu que vale a pena morrer pelo nome de Cristo. E uma pergunta que eu faço para nós aqui esta noite: será que vale a pena pregar o Evangelho? Será que vale a pena falar sobre Cristo? Será que vale a pena passar pelas aflições, pelas turbulências, igual o apóstolo Paulo passou? Essa pergunta que eu faço. A palavra de Deus é bem clara: todo aquele que guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E a gente vai ver que quando Paulo manda a carta para as igrejas, Paulo vai mandar uma carta para a igreja de Roma. Só que o engraçado é que quando Paulo manda uma carta para a igreja de Roma, a gente vai ver que Paulo não é o fundador da igreja de Roma. A origem da igreja de Roma é uma origem desconhecida, a gente não sabe. A gente entende por alto que quando teve aquele episódio do Pentecostes, que tinha romanos naquela festa, a gente acredita que dali, aqueles homens foram para Roma e dali começaram a fazer culto nas suas casas e formaram uma igreja. A gente acredita dessa forma. Então Paulo manda uma carta para os irmãos lá da igreja de Roma, mas Paulo não foi o fundador da igreja. Sabe qual é o interessante disso tudo?
Paulo me mostra que ele é um homem que amava. Paulo me mostra que ele é um homem que não media as circunstâncias. O amor para ele transpassava as barreiras, a ponto de ele mandar uma carta para uma igreja que ele nem mesmo tinha fundado. Mas por amor aos irmãos, ele manda uma carta, que essa carta, para mim, na minha opinião, talvez seja a mais importante carta de Paulo, porque é uma carta que vai falar sobre a doutrina cristã, como a gente deve proceder, como a igreja devia proceder. E nessa carta que Paulo manda para a igreja de Roma, eu poderia aqui abordar diversos assuntos, mas eu quero abordar só um. Paulo vai mandar uma carta com 16 capítulos, e ele vai falar em Romanos 8, 28. Ele vai dizer, conforme eu li, os irmãos estão com a Bíblia aberta, ele vai dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção. Paulo, quando ele escreve Romanos 8, 28, ele já está explicitamente dizendo que as coisas só vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É para que o leitor não viesse a entender errado. As coisas só vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não inverte o quadro. É para o bem daqueles que amam a Deus. O engraçado disso tudo, que se a gente for pegar o ministério de Paulo, o ministério todo de Paulo, o exercício do ministério dele estava baseado aqui, ó, Romanos 8, 28. Quando Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo não escreve da boca para fora. Paulo está escrevendo algo que ele viveu. Paulo passou por muitas dificuldades. Paulo quase morreu no naufrágio. Paulo apanhou, tomou chicotadas, teve que ser expulso de lugares, sofreu perseguições, queriam matá-lo, mas tudo isso em prol do Evangelho. Então ele escreve, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos ou propósitos. Só que muitas pessoas, quando olham para Romanos 8, 28, interpretam esse verso de forma errada. As pessoas só olham o lado bom da coisa. Mas Paulo, quando fala que todas as coisas cooperam, Paulo está falando das duas coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Só que as pessoas acabam interpretando errado. E para dar continuidade aqui em Romanos 8, 28, eu quero trazer 4 coisas em cima de Romanos 8, 28. 4 coisas importantes. E antes de eu falar dessas 4 coisas importantes, eu quero deixar um tema para essa mensagem. O tema que eu quero deixar para a igreja, o tema que eu quero deixar para essa mensagem é que nós venhamos ser fortes. A primeira coisa que eu destaco em Romanos 8, 28, é que a gente não deve olhar Romanos 8, 28 na superficialidade. Porque quando Paulo escreve Romanos 8, 28, se a gente for pegar na íntegra, no profundo, a gente vai ver que Romanos 8, 28 tem algo de suma importância para nos ensinar. E se a gente tomar posse e crer em Romanos 8, 28, a gente alcança alguns resultados eficazes para a nossa vida. E qual é o primeiro resultado eficaz que a gente alcança, Renê? A primeira, a gente passa a ser pessoas capacitadas, passa a ser líderes capacitados, passa a ser servos capacitados. Quer ver um exemplo de Romanos 8, 28, dentro da Bíblia? A gente vai ver lá em Êxodo, capítulo 14, verso 11 até o verso 14, quando Moisés é chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. A gente vai ver que quando eles estão na frente do Mar Vermelho, a gente vai ver que o povo de Israel, naquele momento, eles olham e vão ver o exército de Faraó. E ali eles ficam atemorizados com aquele episódio, com aquela cena. E ali eles começam a murmurar contra Moisés. E quando eles começam a murmurar contra Moisés, olha a resposta de Moisés para o povo de Israel: fiquem calmos e vede o livramento do Senhor. Aí a gente para analisar o episódio, a gente tentando entrar dentro da história, a gente fala, mas por que Moisés deu esse tipo de resposta? Aí a gente tem que pegar a história de Moisés. Lembra que Romanos 8, 28 vai dizer: e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Moisés foi criado dentro do Egito. Tinha tudo de bom dentro do Egito. Com 40 anos de idade, o que vai acontecer? Moisés sai do Egito e vai para Mídian. E passa 40 anos dentro de Mídian. E nesses 40 anos dentro de Mídian, a gente vai ver que há um trato de Deus com Moisés. E Deus chama Moisés com 80 anos de idade para livrar o povo de Israel. Então a gente vai ver que Moisés aprendeu um monte de coisa. Aquele episódio ali na frente do mar era só mais uma coisa só na vida de Moisés, nada demais.
Sabe o que eu aprendo com Moisés? Que independente do problema que a gente esteja passando, a gente não deve se desesperar. E o que vai acontecer ali? A gente vai ver que Deus vai honrar a palavra de Moisés, e o mar vermelho vai ser aberto e o povo de Israel vai passar. Então a primeira coisa que eu aprendo com Romanos 8, 28, é que se a gente tomar posse, a gente alcança um resultado eficaz, a gente se torna uma pessoa mais capacitada, a gente se torna um líder mais capacitado, a gente se torna um servo mais capacitado. A segunda coisa que eu aprendo com Romanos 8, 28, quando a gente passa aqui e toma posse desse verso, a gente passa a ter uma vida frutífera e abençoada. Já viu a história de Jó? A Bíblia fala só não toca na alma. O que o diabo faz? O diabo mata todos os filhos de Jó, acaba com os animais de Jó, e o diabo toca na carne de Jó, a ponto dele pegar uma chaga maligna, incurável naquela época. E o que Jó vai fazer? Jó vai ouvir diversas coisas. Jó agora não é mais aquele cara badalado. Jó não é mais aquele cara popular. Jó agora vai viver isolado. Jó só vai ter de amizade só os seus 3 amigos, amigos entre aspas, e a sua esposa. E Jó vai ouvir da sua esposa uma voz de desistência. Aleluia. Abandona o seu Deus e morre. Olha o que a esposa dele falou para ele. E a resposta de Jó para a esposa dele: como fala tu, mulher, como uma louca? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Então eu entendo que Jó, ele estava aqui Deus, e Jó amava a Deus. E o que vai acontecer no capítulo 42 de Jó? Deus vai reverter o quadro de Jó. E o que a Bíblia vai dizer? Que depois que Deus reverte o quadro de Jó, Jó vai viver ainda mais 140 anos. Ou seja, Deus vai dar de novo para ele 7 filhos, 3 filhas, e Deus vai dobrar alguns de seus animais. Ou seja, Deus vai deixar Jó mais rico ainda. E Jó vai curtir mais 140 anos de prosperidade. A terceira coisa que eu aprendo com Romanos 8, 28, se a gente tomar posse do verso, a gente vai ter uma paz profunda. Como assim uma paz profunda? Eu vou trazer um episódio aqui, talvez os irmãos vão querer até me esganar, mas é a pura realidade. A gente vai ver que no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, verso 13, a gente vai ver que Natã vai até Davi, e Natã vai relatar para Davi o que aconteceu no episódio de 2 Samuel, capítulo 11, que Davi vai cair em adultério, só que Davi pensou que o pecado dele ia ficar encoberto, só que no capítulo 12, Deus vai usar o profeta para ir até ele. E ali o profeta começa a relatar para ele uma parábola. E ali o profeta fala para ele: ó, Davi, esse homem é você. E Davi naquele momento chora amargamente e pede perdão a Deus, e a Bíblia fala que no mesmo instante Deus também perdoa ele. O Salmo 51, ele é paralelo com 2 Samuel, capítulo 12. É um salmo só de arrependimento. Davi se quebrantando diante de Deus. Só que no Salmo 51, no verso 11, Davi vai falar assim para Deus: não me lance fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi vai falar isso para Deus? De lutas.
Mas a paz interior só Jesus dá. E Davi não queria perder essa paz. Não queria. Davi queria deitar a cabeça no travesseiro e sua mente não viesse acusá-lo de nada. É essa paz que a gente deve buscar também para nossas vidas. A paz interior. Só que a gente só consegue ela quando a gente tem Jesus na nossa vida. Engraçado que Davi, ele erra. Aí porque eu falei que os irmãos iam me enganar, talvez. Davi, ele erra, comete uma atrocidade, comete adultério, ele é cúmplice de um assassinato. E mesmo assim Deus usa de misericórdia para com ele. Ainda bem que Deus não pensa como a gente, porque se fosse a gente teria um trato diferente com o Davi. Engraçado que depois desses episódios, Davi, ele vai se amadurecer. E quando ele amadurece mais, o que ele vai fazer? Antes de morrer, ele prepara tudo para o filho dele. Ele chega num nível de espiritualidade tão grande, que ele deixa uma planta para o filho dele e fala assim, ó, constitui 24 turnos de levitas. Sabe o que Davi estava mostrando? Que ele queria uma adoração contínua. A cada hora trocava o turno. Saía um turno, entrava outro turno de levita. Saía um turno, entrava outro turno de levita. Olha a espiritualidade que Davi chegou, mesmo depois de muitos erros. Ele alcança uma espiritualidade que ele não tinha alcançado antes. É uma pena que teu filho jogou tudo por água abaixo mais tarde. A quarta coisa que eu aprendo com Romanos 8:28 para a gente poder encerrar é que quando eu tomo posse de Romanos 8:28, eu consigo enxergar a soberania de Deus. Como assim, Renê? Eu consigo enxergar a soberania de Deus quando eu tomo posse de Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz o quê? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Então, se todas as coisas contribuem para o bem do que ama a Deus, a gente vai perceber a soberania de Deus no meio disso tudo. Porque o que acontece de ruim na minha vida que Deus permite, o que acontece de bom, tem permissão de Deus. Tem um ensinamento de Deus com as coisas ruins. Deus está aprimorando alguma coisa na nossa vida quando alguma coisa ruim acontece. Então Deus nos ensina, Deus nos mostra que dá para a gente aprender alguma coisa quando acontece algo ruim, dá para tirar alguma lição quando acontece algo ruim. E quando eu enxergo a soberania de Deus aqui, para a gente poder encerrar, eu lembro do episódio, em Êxodo 3, verso 14, quando Deus está conversando com Moisés, e Moisés questiona a Deus e fala assim, Senhor, e se eles me perguntarem quem me enviou? Deus fala para Moisés, Moisés, diz que eu sou te enviou. Sabe o que Deus estava querendo falar para Moisés em toda a sua essência? Eu sou aquele, Moisés, que vocês precisam. Se vocês precisam de uma cura, eu estou. Se vocês precisam de uma libertação, eu sou o que liberta. Então Romanos 8:28 me faz enxergar a soberania de Deus sobre a minha vida. Me faz enxergar a soberania de Deus sobre a face da terra. Então que a gente venha tomar posse de Romanos 8:28 e que a gente venha tomar posse de tudo o que foi dito aqui. E eu encerro com uma frase que eu amo muito. Já falei essa frase aqui diversas vezes na igreja. E eu encerro falando essa frase. Aquele que não aprende a lição da história está fadado a repeti-la. Volto a repetir. Aquele que não aprende a lição da história está fadado a repeti-la. Agradeço aqui a minha oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Aleluia. Maravilha, irmão. Toma posse da sua vitória. Deixa eu perguntar, tem alguém no nosso meio que não é crente ainda? E quer aceitar Jesus como Salvador?